Arro pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, e hoje temos vários aspectos acontecendo no céu. A Lua vai finalizar hoje a passagem pelo signo de Virgem. Ainda hoje, à noite, a Lua entra em Libra e já começa a dar aquele tom ali da Lua cheia que está por vir. Teremos então uma Lua cheia em Libra nesse sábado, e eu já preparei a live para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então eu pretendo fazer a live hoje às 10 horas da manhã lá no meu Instagram. Então você que pode participar ao vivo, gosta de participar ao vivo, já se programa aí, segue lá no Instagram e entre ao vivo para a gente poder falar sobre essa lua cheia que está por vir. Que hoje a gente já começa a ter aí algumas amostrinhas, né, do que pode vir. Bom, temos então a lua no signo de Virgem, convidando a gente a trabalhar a nossa rotina, nosso aprimoramento. E aí, só dando aquele toque, né? A lua vai ser cheia no signo de Libra. Então, a própria lua cheia já traz uma temática aí ligada a relacionamentos. O Libra, mais ainda, esse eixo Áries e Libra é totalmente o eixo do relacionamento. E para a gente se relacionar, a gente tem que se aprimorar, a gente tem que estar bem. Aliás, está extremamente legal, né? Eu estou assistindo ali aquela série do Gabor Maté, e aí é uma série que, na verdade, eles pegam vários trechos de palestra que ele deu aí pelo mundo e trazem alguns temas, né? Vão falando sobre temas aí da mente humana, da cura, da terapia. E aí, eu pego ali, assisto um episódio, a gente está assistindo aí na hora do almoço, eu assisto um episódio, aí eu vejo um ou dois trechos ali que eu falo, isso aqui é fantástico, aí eu gravo ali e compartilho no meu Instagram. Então, se você não está acompanhando lá no Instagram, você está perdendo isso, né? E se você puder e se você quiser, assine a plataforma Aquarius, e aí você pode assistir a série completinha lá e tem todas as outras coisas que você pode assistir também. E não tem patrocínio nenhum da Aquarius aqui, eu só estou falando porque é uma coisa que eu gosto, que eu estou utilizando e quem quiser, vai lá. Só adianto que, infelizmente, o aplicativo para TV deles é meio chato, né? Não é ali, ele podia melhorar bastante. Bom, eu tô falando isso porque na série, né, nas palestras dele, o Gabor ele fala muito, né, sobre a questão da dor emocional, dos conflitos, e que serão tema da próxima lua cheia. E já pode ter uma amostra hoje, né, porque hoje temos aí as oposições da lua em Virgem com os planetas em Peixes. Então, esses conflitos, claro que a gente sempre vai projetar no outro e falar: o outro fez isso, o outro fez aquilo, a vida fez isso, a vida fez aquilo. Mas, no final das contas, a grande questão é a gente olhar dentro da gente, né? Porque geralmente aquilo que afeta muito, né? Se tem alguma coisa que te afeta muito emocionalmente, provavelmente não é simplesmente aquela pessoa que está ali na sua frente que está causando aquilo. Aquela pessoa só está te remetendo, só está tocando uma ferida e está te remetendo a uma coisa muito mais profunda, que novamente pode estar bem ali no inconsciente, que a mente consciente, né, o Mercúrio ali, pode não ter ali a noção do que está acontecendo, mas a Lua, que é a parte inconsciente, está ali, está registrado. E aí, às vezes, um toque no corpo, às vezes é uma atitude, é uma palavra que gera o gatilho, né? E ele deu esse exemplo do gatilho na palestra. E o que é um gatilho, né? É uma coisa pequenininha ali que aquela pequena mexida que aquele gatilho dá gera uma coisa muito grande, que é uma explosão, é uma bala indo para um lugar, enfim, e pode causar muita destruição, um pequeno gatilho. Então, veja bem, né? Aproveita aí a lua em virgem para olhar para si, né? E se surgir algum conflito aí ao longo desses próximos dias, porque lembre-se, né? Então, como a coisa acontece, não é somente ali, naquele momento, na hora da lua cheia. A coisa vai se construindo. Então a gente pode ter aí alguns conflitos já vindo à tona ao longo dessa semana, que podem culminar ali em alguma coisa que vem mais forte ao longo do fim de semana e vai reverberando aí na semana. E aí cada um vai receber de uma forma no seu mapa e vai também lidar de uma forma. Então isso que é uma coisa importante. Se você tiver com consciência, estiver se trabalhando, você lida melhor com o que quer que apareça. Bom, então a Lua vai estar no signo de Virgem. O primeiro aspecto que ela faz é justamente um aspecto que nos remete ao relacionamento, porque 11h38 da manhã a Lua faz uma oposição a Vênus, que é um aspecto de conflito, é um aspecto desafiador entre Lua e Vênus. Vai falar das emoções e do relacionamento. Então, novamente, algo pode já vir à tona das questões que precisam ser trabalhadas no relacionamento. Então, se você, por volta aí da hora do almoço, final da manhã, início da tarde, já começar a sentir um ar ali de algum conflito, de alguma coisa que está por vir, pode ser que seja algo que é parte
desse trabalho da lua cheia. E aí, olhe para isso, né? Trabalhe da melhor forma. E lembre-se, né? Isso é uma coisa que é sempre bom lembrar. Às vezes você não está conseguindo reconhecer algumas emoções, não está conseguindo reconhecer alguma questão, ou precisa, né, trabalhar alguma questão, sempre dá para buscar ajuda. Né? Eu mesmo trabalho com a parte da astrologia, das terapias. Quem sentir afinidade aí, a gente pode fazer um trabalho. Bom, e aí a gente tem meio-dia e 35, a Lua faz um trígono a Urano. Então, um aspecto interessante, é fluido, com Urano, o planeta da libertação, o planeta dos grandes insights. Então, a gente tem aí uma possibilidade até de, se você identificar alguma questão ali, primeiro, né, se libertar de mágoas inconscientes, de mágoas do passado. É uma temática para a Lua cheia. Lembra que o Senhor Marte ainda está em Câncer, signo que remete ao passado, e fez toda aquela retrogradação desse signo. Então é uma coisa de o passado está vindo muito à tona. E de sincronisticamente, né? Eu estou pegando essa série do Gabor Maté. Eles colocaram acho que recentemente, porque eu estou sempre acompanhando lá e da última vez que eu tinha visto que eu vi essa série aí. E estou compartilhando lá no Instagram, né? Então ele fala muito das questões do passado. Aí o Marte finalizando finalmente a sua passagem por Câncer. Então, trígono com Urano também pode trazer para a gente o quê? Ideias, coisas novas, né? Então, um momento interessante também. Tá me vindo algumas ideias. Eu estou pensando de fazer algumas séries interessantes aí, de vídeos mesmo. Não sei nem se vai ser live, estou pensando se vai ser live ou se vai ser um vídeo mais no formato YouTube. Mas para falar de signo, cristal e óleo essencial. Então é como se fosse um clipe ali, né? Um resumo do que eu dou na aula do curso de astrologia, né? Então falar ali do signo de Áries, as características, os cristais que a gente pode utilizar, os óleos essenciais e assim por diante. Então estou pensando em fazer uma série dessa, e só aí seriam já 12 vídeos, né? Então cada um para um signo. Se você achar interessante, comenta aqui, né? É uma ideia que eu tive, e aí fica a dica aí. Se você acha interessante, me deixe saber. Deixe seu comentário aqui, quero esses vídeos, prepare, porque tudo dá um trabalho, né, pessoal? A gente tem que pegar aí, se virar com o tempo que a gente tem, então a gente tem que priorizar aquilo que é mais, que vai dar mais retorno, que as pessoas gostam, né? Bom, 13h25, quase uma hora, praticamente uma hora depois, né, do trígono com Urano, vem a oposição a Saturno. E aí vem um tom de cobrança. Então a gente pode ter aí, até na hora do almoço mesmo, no início da tarde, um certo tom de cobrança, de alguma questão ali que precisa ser resolvida. A Lua está no signo de Virgem, que remete muito à questão do trabalho, da rotina, do dia a dia. As questões de saúde também, né? Saturno, ele é um grande cobrador de saúde. Então, para quem não está em dia ali com a sua saúde, o Saturno ele pode trazer um certo peso, né? Ele é considerado, né, o planeta da idade, do envelhecimento, e a cada vez mais a gente sabe, a própria ciência sabe, que sim, o envelhecimento hoje ele é muito associado a doenças e ao mal-estar de vida no geral, né? Mas que não necessariamente precisa ser assim. A pessoa pode envelhecer com saúde. Claro que algumas coisas vão, né, mudando, não se diz que não, mas ela pode envelhecer com saúde sim, e quando estiver chegando a hora de ir embora, ela vai mais rapidamente. Né? Então essa é a minha meta de vida, inclusive, desde que eu li o livro do Peter Attia, o livro lá, agora pulou, né, saiu é, Outlive é o nome em inglês, né, eles nem traduziram. Outlive, que eu li do Peter Attia, aquele gráfico que ele coloca no livro ficou na minha mente. Então é isso, eu quero viver o tanto que eu tiver que viver, não sei se vai ser muito, ou, enfim, mas a meta é viver com saúde ali até próximo da minha morte. Quando for embora, é para ir embora logo. Mais ou menos não, né? Exatamente como foi o Duque, que eu tenho lembrado tanto dele ultimamente. Se você é nova ou novo aqui, você não tá, talvez não saiba, mas para quem me acompanha no Instagram sabe do que eu estou falando. Mas tá dando uma saudade violenta do bichinho, viu? E ele foi assim, ele viveu a vida dele inteira maravilhosa, foi envelhecendo e quando foi para embora, mas foi de uma semana, foi uma semaninha o bichinho partiu. Bom, aí a gente tem então o Saturno cobrando, quando for 16 e 19 o Marte vem dar uma ajuda, porque a Lua faz um sextil com Marte. Então traz ali uma possibilidade de energia, né? Novamente o Marte está lá em Câncer, o Marte vai ser um ponto-chave na Lua cheia, então é legal você, até lembre-se, né? O Marte representa a raiva, e quando a gente faz exercício, quando a gente extravasa a nossa energia, o emocional fica mais equilibrado. Né? Então, quando você tem relação sexual amorosa, né?
você também tem ali o seu emocional mais equilibrado. Então lembre-se de, né, estar bem com Marte, porque no fim de semana ele vai ser aí desafiado, né, ele vai ser tensionado ali pelo Sol e pela Lua cheia. Então, muito bom para exercício físico, muito bom para trabalho e até para, né, olhar para as emoções e as emoções do passado. Quando for 16h50, quase ao mesmo tempo ali do sexto com Marte, a Lua faz oposição a Mercúrio. Aí traz um tom de conflito aí também, né? A Lua, as emoções em conflito com a nossa mente, ao Mercúrio. E o Gabor Maté também fala muito sobre isso, dessa questão, né, da parte sentimental, a parte emocional ter sido, ela é desenvolvida bem antes da parte intelectual e que às vezes a pessoa ela não tem essa harmonia emocional. E isso, claro, que se reflete na parte intelectual. Ela pode até parecer ter ali um intelectual equilibrado, mas se o emocional não estiver bem, aí com certeza tem algum conflito ali no inconsciente. Então essa oposição de Lua a Mercúrio, de forma mais prática, é tomar cuidado com as palavras, né? Aquela coisa. Porque o Mercúrio, o senhor Mercúrio, ele já voltou ao movimento direto, mas ele ainda está em peixes, ele está lento. Ontem deu um problema ali no Spotify para fazer o upload do podcast, e aí que eu dou a dica para todo mundo. Você que só ouve no Spotify, no YouTube ou qualquer outra plataforma, vem para o Telegram. Né? Vem para o Telegram. Por quê? Porque, assim, então, o Telegram pode falhar também. Né? Mas ontem, por exemplo, qual foi o caso? Eu acordei cedo, gravei bonitinho e fui enviar o arquivo. Enviei para o Telegram, foi tranquilamente para o Telegram, mas quando eu fui colocar no Spotify começou a dar erro, 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 erro. No fim eu insisti tanto que eu consegui mandar, mas já era umas 6h40, eu acho, que até atrasou, né, o episódio ali. Então, se você puder, esteja em todas as plataformas, porque aí, da minha parte, eu posso dar o compromisso aqui que eu vou sempre fazer o máximo para todo dia ter a nossa reflexão aqui. Não digo que uma vez ou outra não pode acontecer alguma coisa excepcional e não ter, mas da minha parte eu sempre vou querer ter. Então, se você está numa plataforma e você não viu, não chegou lá, pode ser que dê um problema na plataforma. Aí você vai na outra plataforma e estará lá a nossa reflexão. Então fica a dica. Você que só ouve no Telegram, vai lá para o Spotify, vai para o YouTube, para as outras plataformas. Você que está só no YouTube, vai para o Spotify, vai para o Telegram. Espalhe-se nas três principais aí. Bom, e aí por fim, a Lua entra em Libra. A Lua vai entrar em Libra quando for às 22h11. Então, já à noite mesmo, né? Então, já terminando aí o dia, a Lua entra em Libra, já puxando então a temática libriana do relacionamento. Mas é à noite, aí é só para quem fica acordado até mais tarde mesmo, que vai pegar um pouco dessa energia. Quem for dormir cedo já entra e embala nos sonhos com essa energia libriana. E falando em sonhos, quando for às 23h03, a Lua faz uma oposição a Netuno. É um aspecto bem interessante assim para ir dormir com ele, né? Porque Netuno é o senhor do sono, dos sonhos. É uma oposição que é desafio, mas é um contato com Netuno. E isso é uma coisa que eu sempre falo também, né? Dentro da visão da astrologia humanística, evolutiva, tem sim a questão da gente pegar um aspecto que é desafiador, a quadratura, a oposição, o trígono é mais fácil, assim por diante. Mas em última instância, o que importa mais é os planetas estão se falando, né? Seja por oposição, seja por trígono, seja por conjunção, o que quer que seja, os planetas estão se falando. Então significa que a gente vai dormir na noite de hoje com as bênçãos de Netuno. E aproveite, então, para ter uma ótima noite de sono e, quem sabe, sonhar aí coisas importantes para a sua vida. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Nos vemos, então, daqui a pouco lá na live. Muita gratidão. Namastê, Harion.